Clemente de Alexandria. Quem é o rico que deve ser salvo? Clemente de Alexandria viveu entre os anos 150 a 215 da Era Comum. Foi um escritor, teólogo, apologista cristão grego nascido em Atenas. Escreveu muitas obras. Dentre suas obras, pode-se destacar essa Homília, onde é feita uma elucidação sobre a conciliação das riquezas com o Evangelho, onde Clemente explica essa passagem e o que se espera de um cristão. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. 1. Aqueles que dirigem discursos aos ricos parecem-me não apenas bajuladores e vis, pois fingem veementemente que as coisas desagradáveis lhes dão prazer, mas também parecem ímpios e traiçoeiros. Ímpios, porque negligenciando louvar e glorificar a Deus, que é o único perfeito e bom, de quem são todas as coisas, por quem são todas as coisas, e para quem são todas as coisas. Ao invés disso, eles investem honras divinas para homens, chafurdando em uma vida execrável e abominável. Além disso, são traiçoeiros, porque, embora a riqueza seja por si só suficiente para inchar e corromper as almas de seus possuidores, e desviá-los do caminho pelo qual a salvação deve ser alcançada, eles os entorpecem ainda mais, inflando as mentes dos ricos com os prazeres de elogios extravagantes, e fazendo-os desprezar totalmente todas as coisas, exceto a riqueza, por causa da qual são admirados. Trazem, como diz o ditado, fogo a fogo, derramam orgulho sobre orgulho e adicionam vaidade à riqueza, um fardo mais pesado ao que por natureza já é um peso, do qual algo deveria ser removido e tirado, como sendo uma perigosa doença mortal. Pois para aquele que se exalta e se engrandece, a mudança e a queda para uma condição inferior sucede por sua vez, como ensina a palavra divina. Pois me parece muito mais gentil do que bajular os ricos e elogiá-los pelo que é ruim, ajudá-los a trabalhar em sua salvação de todas as maneiras possíveis, pedindo isso a Deus, que segura e docemente concede tais coisas a seus próprios filhos. E assim, pela graça do Salvador, curando suas almas, iluminando-as e conduzindo-as ao alcance da verdade. Quem a obtiver e se distinguir em boas obras, ganhará o prêmio da vida eterna. Agora, a oração que segue seu curso até o último dia de vida precisa de uma alma forte e tranquila, e a conduta da vida precisa de uma disposição boa e justa, alcançando todos os mandamentos do Salvador. 2. Talvez a razão da salvação, parecendo mais difícil para os ricos do que para os pobres, não seja única, mas múltipla. Para alguns, apenas ouvindo, e de maneira improvisada, a declaração do Salvador, de que, abre aspas, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Fecha aspas. Se desesperam como não destinados a viver, entregam tudo ao mundo, apegam-se à vida presente como se ela só lhes fosse deixada, e assim divergem mais do caminho para a vida futura, não perguntando mais a quem o Senhor e Mestre chama de rico, ou como aquilo que é impossível para o homem se torna possível para Deus. Outros entendem isso correta e adequadamente, mas atribuindo pouca importância às obras que tendem à salvação, não fazem a preparação necessária para alcançar os objetivos de sua esperança. E afirmo essas duas coisas dos ricos, que aprenderam tanto o poder do Salvador quanto sua gloriosa salvação. Com aqueles que são ignorantes da verdade, tenho pouca preocupação. 3. Aqueles então que são movidos pelo amor da verdade e amor de seus irmãos, e não são rudemente insolentes para com os ricos que são chamados, nem, por outro lado, se encolhem para seus próprios fins avarentos, devem primeiro pela palavra aliviar-vos de seu desespero infundado e mostrar com a necessária explicação dos oráculos do Senhor que a herança do reino dos céus não está totalmente cortada deles se obedecerem aos mandamentos. Então admoeste-os de que eles nutrem um medo sem causa, e que o Senhor os recebe de bom grado, desde que estejam dispostos. E então, além disso, exibir e ensinar como, por quais atos e por quais disposições conquistarão os objetos da esperança, desde que ela não esteja fora de seu alcance, nem, por outro lado, alcançada sem esforço. Mas, como é o caso dos atletas, que o homem dotado de riquezas mundanas reconheça que isso depende de si mesmo. Pois entre esses, um homem, porque desesperava de poder conquistar e ganhar coroas, não deu seu nome para o concurso, enquanto outro, cuja mente foi inspirada por essa esperança, e ainda assim não se submeteu aos trabalhos, dieta e exercícios apropriados, permaneceu sem coroa e foi frustrado em suas expectativas.
Assim também o homem que foi investido de riquezas mundanas não se proclame excluído desde o início das listas do Salvador, desde que seja um crente e alguém que contemple a grandeza da filantropia de Deus. Nem que ele, por outro lado, espere agarrar as coroas da imortalidade sem luta e esforço, continuando destreinado e sem contestação. Mas deixe-o ir e coloque-se sob a palavra como seu treinador, e Cristo como o presidente da competição, que para sua comida e bebida prescritas, que ele tenha um novo testamento do Senhor, e para exercícios, os mandamentos, e para elegância e ornamento, as disposições justas, amor, fé, esperança, conhecimento da verdade, mansidão, piedade e bondade, de modo que, quando pela última trombeta for dado o sinal para a corrida e partida daqui, como do estádio da vida, ele pode com sã consciência apresentar-se vitorioso perante o juiz, que confere as recompensas, confessadamente dignas da pátria nas alturas, a qual volta com coroas e aclamações de anjos. 4. Que o Salvador nos conceda então que, tendo iniciado o assunto a partir deste ponto, possamos contribuir aos irmãos com o que é verdadeiro, adequado e salvífico, primeiro tocando a própria esperança e, em segundo lugar, tocando o acesso à esperança. Ele, de fato, concede aos que pedem e ensina aos que pedem, dissipa a ignorância e dissipa o desespero, introduzindo novamente as mesmas palavras sobre os ricos, que se tornam seus próprios intérpretes e expositores infalíveis. Pois não há nada como ouvir novamente as mesmas declarações que até agora nos evangelhos estavam angustiando você, ouvindo-as como você fez sem exame e erroneamente por puerilidade, está escrito. Abre aspas. E, saindo pelo caminho, aproximou-se e ajoelhou-se, dizendo, Bom mestre, que bem devo fazer para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus disse, Por que me chamas bom? Não há nenhum bom, mas um, isto é, Deus. Tu conheces os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, não minta, honra teu pai e tua mãe. E ele, respondendo, disse-lhe, tudo isto tenho observado. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse, uma coisa te falta. Se queres ser perfeito, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. E ele se entristeceu com essa palavra, e foi embora triste, porque era rico e tinha muitos bens. E Jesus olhou em volta e disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão os que têm riquezas no reino de Deus. E os discípulos ficaram maravilhados com suas palavras. Mas Jesus tornou a responder e disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Mais facilmente entrará um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. E eles ficaram muito admirados, e disseram, quem, então, pode ser salvo? E ele, olhando para eles, disse, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pois com Deus todas as coisas são possíveis. Pedro começou a dizer-lhe, eis que deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondeu e disse, em verdade vos digo que qualquer que deixar o que é seu, pais, irmãos e bens, por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais neste mundo, terras e bens, e casa, e irmãos, com perseguições. E no mundo vindouro está a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Fecha aspas. 5. Estas coisas estão escritas no Evangelho segundo Marcos, e em todo o resto correspondentemente, embora talvez as expressões variem ligeiramente em cada uma, todas mostrando idêntica concordância no significado. Mas sabendo bem que o Salvador não ensina nada de maneira meramente humana, mas ensina todas as coisas aos seus com sabedoria divina e mística, não devemos ouvir suas declarações carnalmente, mas com a devida investigação e inteligência deve procurar e aprender o significado escondido neles. Pois mesmo aquelas coisas que parecem ter sido simplificadas para os discípulos pelo próprio Senhor não requerem menos, ainda mais, atenção do que o que é expresso enigmaticamente, da superabundância de sabedoria neles. E considerando que as coisas que se pensa terem sido explicadas por ele aos que estão dentro, isto é aqueles chamados por ele de filhos do reino, requerem ainda mais consideração do que as coisas que pareciam ter sido expressas simplesmente, e a respeito das quais, portanto, nenhuma pergunta foi feita por aqueles que os ouviram, mas que, pertencentes a todo o desígnio da salvação, e para serem contemplados com admirável e supracelestial profundidade de espírito, não devemos receber superficialmente com nossos ouvidos, mas com a aplicação da mente ao próprio Espírito do Salvador, e o significado não pronunciado da declaração. 6. Pois ao nosso Senhor e Salvador foi feita agradavelmente uma pergunta muito apropriada para ele.
A vida com respeito à vida, o Salvador com respeito à salvação, o Mestre com respeito às principais doutrinas ensinadas, a verdade com respeito à verdadeira imortalidade, a palavra com respeito à palavra do Pai, o perfeito respeitando o descanso perfeito, o imortal respeitando a imortalidade segura. Foi-lhe pedido que respeitasse as coisas pelas quais desceu, que inculca, que ensina, que oferece, para mostrar a essência do Evangelho, que é o dom da vida eterna. Pois ele previu como Deus, tanto o que lhe seria perguntado, quanto o que cada um lhe responderia. Pois quem deve fazer isso mais do que o profeta dos profetas e o Senhor de todo o espírito profético? E tendo sido chamado de bom, e tomando a nota inicial desta primeira expressão, ele começa seu ensino com isso, voltando o discípulo para Deus, o bom e primeiro e único dispensador da vida eterna, que o Filho, que a recebeu dele, nos dá. 7. Portanto, o maior e mais importante ponto das instruções relacionadas à vida, deve ser implantado na alma desde o início, conhecer o Deus eterno, o doador do que é eterno, e pelo conhecimento e compreensão possuir Deus, que é o primeiro, e mais alto, e único, e bom. Pois esta é a fonte e o suporte imutável e imóvel da vida, o conhecimento de Deus, que realmente é, e que concede as coisas que realmente são, isto é, aquelas que são eternas, de quem derivam tanto o ser quanto a continuidade dele a outros seres. Pois a ignorância dele é morte, mas o conhecimento e a apropriação dele, e o amor e semelhança com ele, são a única vida. 8. Aquele então que quer viver a verdadeira vida é ordenado primeiro a conhecê-lo. Abre aspas. A quem ninguém conhece, a não ser que o Filho o revele. Fecha aspas. Pois, segundo o apóstolo. Abre aspas. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Fecha aspas. E os dons concedidos por meio de um servo fiel não são iguais aos concedidos pelo verdadeiro Filho. Se então a lei de Moisés tivesse sido suficiente para conferir a vida eterna, não teria nenhum propósito que o próprio Salvador viesse e sofresse por nós, cumprindo o curso da vida humana, desde seu nascimento até sua cruz, e sendo sem propósito para aquele que havia cumprido todos os mandamentos da lei desde a juventude. Pois ele não apenas cumpriu a lei, mas começou a cumprir desde a mais tenra juventude. Pois o que há de grande ou preeminentemente ilustre em uma velhice improdutiva de faltas. Mas se alguém na brincadeira juvenil e no fogo da juventude mostra um julgamento maduro mais velho que seus anos, este é um campeão admirável e distinto, e de uma mente venerável. Mas, no entanto, este homem sendo tal, está perfeitamente convencido de que nada lhe falta no que diz respeito à justiça, mas que ele é inteiramente destituído de vida. Por isso pede-o aquele que é o único que o pode dar. E com referência à lei, ele carrega confiança, mas ao Filho de Deus ele se dirige em súplicas. Ele é transferido de fé em fé. Jogando perigosamente e ocupando um ancoradouro perigoso na lei, ele faz com que no Salvador encontre um refúgio. 9. Jesus, portanto, não o acusa de não ter cumprido todas as coisas fora da lei, mas o ama e acolhe com carinho sua obediência no que aprendeu. Mas diz que ele não é perfeito com respeito à vida eterna, visto que ele não cumpriu o que é perfeito, e que ele é um verdadeiro praticante da lei, mas ocioso na verdadeira vida. Essas coisas, de fato, são boas. Quem nega? Pois o mandamento é santo até onde vai uma espécie de treinamento com temor e disciplina preparatória, levando ao ápice da legislação e a graça. Mas Cristo é o cumprimento da lei para a justiça de todo aquele que crê, e não como escravo fazendo escravos, mas como filhos, irmãos e co-herdeiros, que fazem a vontade do Pai. 10. Abre aspas. Se queres ser perfeito. Fecha aspas. Consequentemente, ele ainda não era perfeito. Pois nada é mais perfeito do que o que é perfeito. E divinamente a expressão se queres mostrava a autodeterminação da alma, mantendo conversa com ele. Pois a escolha dependia do homem como sendo livre, mas o dom de Deus como o Senhor. E ele dá àqueles que estão dispostos e são extremamente zelosos, e pedem para que sua salvação se torne sua. Pois Deus não obriga, pois a obrigação é repugnante a Deus, mas supre os que buscam, e concede aos que pedem, e abre aos que batem. Se você quiser, então, se você realmente quiser, e não estiver se enganando, adquirirá o que lhe falta. Uma coisa te falta, a única coisa que permanece, o bem, aquilo que está agora acima da lei, que a lei não dá, que a lei não contém, que é prerrogativa dos que vivem.
Ele certamente que havia cumprido todas as exigências da lei desde sua juventude, e havia se gloriado no que era magnífico, não foi capaz de completar o todo com esta única coisa que foi especialmente exigida pelo Salvador, para receber a vida eterna que ele desejava. Mas ele partiu descontente, aborrecido com o mandamento da vida, por causa do qual ele suplicou. Pois ele não desejava verdadeiramente a vida, como afirmava, mas visava a mera reputação da boa escolha. E ele era capaz de se ocupar com muitas coisas, mas a única coisa, a obra da vida, ele era impotente, desanimado e incapaz de realizar. Assim também foi o que o Senhor disse a Marta, que estava ocupada com muitas coisas, distraída e perturbada em servir, enquanto ela culpou sua irmã, porque, deixando de servir, ela se colocou aos pés dele, dedicando seu tempo ao aprendizado. Assim também ele lhe pediu para deixar sua vida ocupada, se apegar ao único e aderir à graça daquele que ofereceu a vida eterna. 11. O que então o persuadiu a fugir e o fez se afastar do Mestre, da súplica, da esperança, da vida, anteriormente perseguida com ardor? Ele não pediu-lhe que jogasse fora a substância que possuía e abandonasse sua propriedade, mas pede-lhe que expulse de sua alma suas noções sobre a riqueza, sua excitação e sentimento mórbido sobre isso, as ansiedades, que são os espinhos da existência, que sufocam a semente da vida. Pois não é grande coisa ou desejável ser destituído de riqueza, se não tiver um objetivo especial. Pois, assim, aqueles que não têm nada, mas são destituídos e mendigos pelo pão de cada dia, os pobres dispersos nas ruas, que não conhecem a Deus e a justiça de Deus, simplesmente por causa de sua extrema necessidade e miséria de subsistência, e carecem até das menores coisas, foram mais abençoados e mais queridos por Deus, e únicos possuidores da vida eterna. Tampouco era novidade a renúncia à riqueza e sua doação aos pobres ou necessitados, pois muitos o fizeram antes do advento do Salvador, alguns por causa do lazer para aprender e por causa de uma sabedoria morta, e outros por fama vazia e vanglória, como os Anaxágoras, os Demócritos e os Crateses. 12. Por que então ordenar de forma tão nova, tão divina, como o único vivificante, o que não os salvou os dos dias anteriores? E que coisa peculiar é que a nova criatura o Filho de Deus sugere e ensina? Não é o ato exterior que os outros fizeram, mas algo mais indicado por ele, maior, mais divino, mais perfeito, o despir das paixões da própria alma e da disposição, e o corte pelas raízes e o lançamento fora do que é estranho à mente. Pois esta é a lição peculiar ao crente, e a instrução digna do Salvador. Pois aqueles que antes desprezavam as coisas externas renunciaram e desperdiçaram suas propriedades, mas as paixões da alma intensificaram-se. Pois eles se entregaram à arrogância, pretensão e vanglória, e ao desprezo do resto da humanidade, como se tivessem feito algo sobre-humano. Como, então, o Salvador teria ordenado àqueles destinados a viver para sempre o que era prejudicial com referência à vida que ele prometeu? Pois, embora seja esse o caso, alguém, depois de se livrar do fardo da riqueza, pode, no entanto, ainda ter a luxúria e o desejo por dinheiro inatos e vivos. E pode ter abandonado o uso dele, mas sendo ao mesmo tempo destituído e desejando o que gastou, pode sofrer duplamente tanto pela ausência de comparecimento quanto pela presença de arrependimento. Pois é impossível e inconcebível que aqueles que carecem das necessidades da vida não sejam atormentados em mente e impedidos de obter coisas melhores no esforço de fornecê-las de alguma forma e de alguma fonte. 13. E quão mais benéfico seria o caso oposto, de um homem possuidor de uma competência, de forma que não estivesse em apuros com dinheiro, como também para dar assistência àqueles a quem é necessário ajudar. Pois se ninguém tivesse nada, que espaço sobraria entre os homens para dar? E como esse dogma pode deixar de ser claramente oposto e conflitante com muitos outros excelentes ensinamentos do Senhor? Pois é dito, abre aspas, fazei amigos das riquezas da injustiça, para que, quando falhardes, vos recebam nas moradas eternas. Fecha aspas. E abre aspas. Adquira tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, nem ladrões minam. Fecha aspas. Como poderia alguém dar de comer aos famintos e de beber aos sedentos, vestir os nus e abrigar os desabrigados, se cada homem primeiro não tivesse se despojado de todas essas coisas, ele primeiro não ameaçaria com fogo e trevas exteriores? Não, ele pede a Zaqueu e Mateus, os ricos coletores de impostos, que o recebam com hospitalidade. E ele não lhes oferece parte com suas propriedades, mas, aplicando o justo e removendo o julgamento injusto, ele acrescenta, abre aspas, hoje a salvação veio a esta casa, pois ele também é filho de Abraão. Fecha aspas.
Ordena que se dê uma parte para dar de beber ao sedento, pão ao faminto, receber-os em casa e vestir os nus. Mas se não é possível suprir essas necessidades sem substância, e ele pede que as pessoas abandonem sua substância, o que mais o Senhor estaria fazendo do que exortar a dar e não dar as mesmas coisas, alimentar e não alimentar, receber e excluir, compartilhar e não compartilhar? Seriam as mais irracionais de todas as coisas. 14. As riquezas, portanto, que beneficiam também nossos vizinhos, não devem ser jogadas fora. Pois são posses, na medida em que são possuídas, e bens, na medida em que são úteis e providas por Deus para o uso dos homens. E eles vêm à nossa mão, e são colocados sob nosso poder, como material e instrumentos que são de bom uso para aqueles que conhecem o instrumento. Se você o usa habilmente, é habilidoso. Se você é deficiente em habilidade, ela é afetada por sua falta de habilidade, sendo ela mesma destituída de culpa. Tal instrumento é a riqueza. Você é capaz de fazer um bom uso dela. É subserviente à justiça. Alguém faz um uso errado dela. É, por outro lado, um ministro do mal. Pois sua natureza é ser subserviente, não governar. Então, o que por si só não tem nem bem nem mal, sendo irrepreensível, não deve ser censurado, mas o que tem o poder de usar o bem e o mal, em razão de sua escolha voluntária. E esta é a mente e o julgamento do homem, que tem liberdade em si e autodeterminação no tratamento do que lhe é atribuído. Portanto, que nenhum homem destrua as riquezas, em vez das paixões da alma, que são incompatíveis com o melhor uso das riquezas. Para que, tornando-se virtuoso e bom, possa fazer bom uso dessas riquezas. A renúncia, então, e a venda de todas as posses, deve ser entendida como fala das paixões da alma. 15. Eu então diria isso. Uma vez que algumas coisas estão dentro da alma e outras estão fora da alma, e se a alma faz bom uso delas, também são consideradas boas, mas se são más, se aquele que nos manda alienar nossos bens repudia essas coisas, após a remoção das quais as paixões ainda permanecem, ou melhor, sobre a remoção das quais a riqueza se torna benéfica. Se, portanto, aquele que rejeita as riquezas mundanas ainda pode ser rico em paixões, mesmo que o material esteja ausente, a disposição produz seus próprios efeitos, estrangula a razão, a pressiona e a inflama com suas concupiscências inatas, então não é vantajoso para ele ser pobre em bolsa enquanto é rico em paixões. Pois não é o que deve ser jogado fora que ele jogou fora, mas o que é indiferente. E ele se privou do que é útil, mas incendiou o combustível inato do mal por falta dos meios externos de gratificação. Devemos, portanto, renunciar aos bens que são prejudiciais, não àqueles que podem ser úteis, se soubermos o uso correto deles. E o que é administrado com sabedoria, sobriedade e piedade é lucrativo, e o que é prejudicial deve ser jogado fora. Mas as coisas externas não machucam. Assim, o Senhor introduz o uso das coisas externas, ordenando-nos que despojemos não dos meios de subsistência, mas do que os usa mal. E estas são as enfermidades e paixões da alma. 16. A presença de riqueza nestes é mortal para todos, a perda dela é salutar. Do qual, tornando a alma pura, isto é, pobre e nua, devemos ouvir o Salvador falando assim: vem, segue-me. Pois para os puros de coração ele agora se torna o caminho. Mas na alma impura a graça de Deus não encontra entrada. E aquela alma que é rica em concupiscências é impura, e está nas garras de muitas afeições mundanas. Para aquele que possui bens, ouro, prata e casas, como dons de Deus, e ministra deles ao Deus que os dá para a salvação dos homens, sabendo que os possui mais por causa dos irmãos do que por si mesmo, sendo superior à posse deles, não é escravo das coisas que possui, não as carrega em sua alma, nem liga e circunscreve sua vida dentro delas, mas está sempre trabalhando em algum trabalho bom e divino, mesmo que ele seja necessariamente algum tempo ou outro privado deles, é capaz com mente alegre de suportar sua remoção igualmente com sua abundância. Este é aquele que é abençoado pelo Senhor, e chamado pobre de espírito, herdeiro condizente do reino dos céus, não aquele que não poderia viver rico. 17. Mas aquele que carrega suas riquezas em sua alma, e em vez do Espírito de Deus, carrega em seu coração ouro ou terra, e está sempre adquirido posse sem fim, e está perpetuamente na perspectiva de mais, curvando-se e agrilhoado nas labutas do mundo, sendo terra e destinado a partir para a terra, de onde ele poderia desejar e cuidar do reino dos céus, sendo um homem que não carrega um coração, mas terra ou metal, que deve necessariamente ser encontrado no meio dos objetos que ele escolheu. Pois onde está a mente do homem, também está o seu tesouro. O Senhor reconhece um tesouro duplo, o bom, pois o homem bom, do bom tesouro de seu coração, tira o bem, e o mal,
Porque o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Aquilo que dá ao inesperado grande ganho na descoberta, mas também um segundo, que é inútil e indesejável, uma aquisição maléfica, prejudicial. Assim também há uma riqueza nas coisas boas e uma riqueza nas coisas ruins, pois sabemos que as riquezas e os tesouros não são separados por natureza um do outro. E um tipo de riqueza é para ser possuído e adquirido, e o outro não para ser possuído, mas para ser jogado fora. Da mesma forma, a pobreza espiritual é abençoada. Por isso também Mateus acrescentou, que bem-aventurados eram os pobres. Mas de qual forma? Em espírito. E ainda, bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça de Deus. 18. De modo que a expressão dos homens ricos que com dificuldade entrarão no reino, devem ser apreendidos de maneira erudita, não de maneira desajeitada, rústica ou carnal. Pois se a expressão é usada assim, a salvação não depende de coisas externas, sejam muitas ou poucas, pequenas ou grandes, ilustres ou obscuras, estimadas ou desestimadas, mas na virtude da alma, na fé, na esperança, no amor, na fraternidade, no conhecimento, na mansidão, na humildade e na verdade, cuja recompensa é a salvação. Pois não é por causa da beleza do corpo que alguém viverá ou, por outro lado, perecerá. Mas aquele que usa o corpo que lhe foi dado castamente segundo Deus, viverá, e aquele que destrói o templo de Deus será destruído. Um homem feio pode ser perdulário, e um homem de boa aparência, moderado. Nem a força e o grande tamanho do corpo vivificam, nem nenhum dos membros destrói. Mas a alma que os usa fornece a causa para cada um. Então disse que quando golpeado no rosto, que um homem forte e de boa saúde pode obedecer. E, novamente, um homem que é fraco pode transgredir da refratariedade do temperamento. Assim também um homem pobre e destituído pode ser encontrado embriagado de concupiscências. E um homem rico em bens mundanos moderado, pobre em indulgências, confiável, inteligente, puro, disciplinado. Se então é a alma que, em primeiro lugar e sobretudo, é o que deve viver, e se a virtude que brota em torno dela salva, e o vício mata, então é claramente manifesto que sendo pobre naquelas coisas, pelas riquezas das quais alguém a destrói, ela é salva, e sendo rica naquelas coisas, riquezas das quais a arruinam, ela é morta. E não procuremos mais a causa do problema em outro lugar, que não seja no estado e disposição da alma em relação à obediência a Deus e pureza, e em relação à transgressão dos mandamentos e acúmulo de maldade. 19. Então é verdadeiro e justamente rico aquele que é rico em virtude e é capaz de fazer um uso santo e fiel de qualquer fortuna, ao passo que é falsamente rico aquele que é rico segundo a carne, e transforma a vida em posse exterior, que é transitória e perecível, e ora pertence a um, ora a outro, e no final a ninguém. Novamente, da mesma forma há um homem pobre genuíno, e outro falso e falsamente chamado. Aquele que é pobre em espírito, isso é a coisa certa, e aquele que é pobre no sentido mundano, o que é uma coisa diferente. Aquele que é pobre de bens mundanos, mas rico de vícios, que não é pobre de espírito e rico para com Deus. Foi dito, abandone os bens alheios que há em tua alma, para que, purificando-te de coração, possas ver a Deus. Que é outra maneira de dizer, entra no reino dos céus. E como você pode abandoná-los? Ao vender-los, você deve receber dinheiro por efeitos, efetuando uma troca de riquezas, transformando sua substância visível em dinheiro. De jeito nenhum. Mas introduzindo, em vez do que era anteriormente inerente à sua alma, outras riquezas que divinizam e que ministram a vida eterna, disposições de acordo com o mandamento de Deus, para o qual se acumulará para você recompensa e honra sem fim, salvação e imortalidade eterna. É assim que vendes bem os bens, muitos são supérfluos, que fecham os céus contra ti, trocando-os por aqueles que podem salvar. Que os primeiros sejam possuídos pelos pobres carnais, que são destituídos dos últimos. Mas tu, recebendo em vez disso riqueza espiritual, terás agora um tesouro nos céus. 20. O homem rico e legalmente correto, não entendendo essas coisas figurativamente, nem como um mesmo homem pode ser ao mesmo tempo pobre e rico, e ter riqueza e não tê-la, e usar o mundo e não usá-lo, foi embora triste e abatido, deixando o estado de vida, que ele era capaz apenas de desejar, mas não de alcançar, tornando para si o difícil o impossível.
Pois era difícil para a alma não ser seduzida e arruinada pelos luxos e encantos floridos que cercam uma riqueza notável. Mas não era impossível, mesmo cercado por ela, que alguém se apoderasse da salvação, desde que se retirasse da riqueza material para aquilo que é aprendido pela mente e ensinado por Deus, aprendendo a usar as coisas indiferentes corretamente e adequadamente, e de modo a lutar pela vida eterna. E os próprios discípulos ficaram a princípio alarmados e maravilhados. Porque eles estavam ouvindo isso. Será que eles próprios possuíam muita riqueza? Não, eles há muito haviam deixado suas próprias redes, anzóis e barcos a remo, que eram seus únicos bens. Porque então eles dizem consternados: quem pode ser salvo? Eles ouviram bem como discípulos o que foi falado em parábola e de forma obscura pelo Senhor, e perceberam a profundidade das palavras. Pois eles eram otimistas da salvação com base em sua falta de riqueza. Mas quando se conscientizaram de que ainda não haviam renunciado totalmente às paixões, pois eram neófitos e recém-selecionados pelo Salvador, ficaram excessivamente surpresos e se desesperaram tanto quanto aquele homem rico que se apegou tão terrivelmente à riqueza que a preferiu à vida eterna. Era, portanto, um assunto adequado para todo o medo da parte dos discípulos. Se tanto o rico como o cheio de paixões fossem os ricos, e estes igualmente serão expulsos dos céus. Pois a salvação é privilégio das almas puras e sem paixão. 21. Mas o Senhor responde, dizendo que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Isso novamente está cheio de grande sabedoria. Pois um homem sozinho, trabalhando e labutando na liberdade da paixão, não consegue nada. Mas se ele claramente se mostra muito desejoso e sincero sobre isso, ele o alcança pela adição do poder de Deus. Pois Deus conspira com almas dispostas. Mas se eles abandonam sua ânsia, o espírito que é concedido por Deus também é contido. Pois salvar os relutantes é a parte de quem exerce a compulsão, mas para salvar o disposto, aquele que mostra graça. Nenhum reino dos céus pertence aos adormecidos e preguiçosos, mas os violentos o tomam à força. E ele, conhecendo os que perseveram com firmeza, ou melhor, com violência, cede e concede. Pois Deus se deleita em ser vencido em tais coisas. Portanto, ao ouvir essas palavras, o bem-aventurado Pedro, o escolhido, o preeminente, o primeiro dos discípulos, a quem somente e a si mesmo o Salvador prestou homenagem, rapidamente apreendeu e compreendeu a palavra. E o que ele diz? Ele diz: abre aspas. Eis que deixamos tudo e te seguimos. Fecha aspas. Ora, se por tudo isso ele quer dizer sua própria propriedade, ele se gaba de deixar 4 moedas, e se esquece de mostrar o reino dos céus como sua recompensa. Mas se, descartando o que agora falávamos, as velhas possessões mentais e doenças da alma, eles seguem os passos do Mestre, isso agora os une aos que devem ser inscritos nos céus. Pois é assim que se segue verdadeiramente o Salvador, visando a impecabilidade e a sua perfeição, e adornando e compondo a alma diante dela como um espelho, e organizando tudo em todos os aspectos de maneira semelhante. 22. Abre aspas. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que qualquer que deixe o que é seu, pais, filhos e bens, por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Fecha aspas. O que ainda é mais difícil é entregue em outro lugar nas palavras de abre aspas. Aquele que não odeia pai, mãe, filhos, e além disso sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Fecha aspas. Não foi introduzido ódio àqueles que são os mais queridos. Mas devemos amar nossos inimigos, assim, é de acordo com a razão, partindo deles, também deveríamos amar os que são mais próximos. Ou se devemos odiar nossas relações de sangue, a dedução nos ensina muito mais a respeitar nossos inimigos. Pois com uma palavra extirpa o ódio e a injúria, e com a outra vergonha para com os pais, se for prejudicial à salvação. Se um pai, filho ou irmão for ímpio e se tornar um obstáculo à fé e um impedimento para a vida superior, que não seja amigo dele ou concorde com ele, mas por causa da intimidação espiritual, que ele dissolva o relacionamento carnal. 23. Suponha que o assunto seja um processo judicial. Imagine que seu pai se apresente a você e diga: abre aspas. Eu te gerei e te criei. Siga-me e junte-se a mim na maldade, e não obedeça à lei de Cristo. Fecha aspas. E continua-se dizendo tudo que um homem que é um blasfemo diria. Mas, do outro lado, ouça o Salvador dizendo: abre aspas. Eu te regenerei, que nasceste mal do mundo para a morte. Eu te emancipei, te curei, te resgatei. Eu te mostrarei o rosto do bom Deus Pai. Não chame nenhum homem de seu pai na terra.
deixe os mortos enterrarem os mortos, mas segue-me. Pois eu te farei descansar com bênçãos inefáveis, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração dos homens, para onde os anjos desejam olhar e ver que coisas boas Deus preparou para os santos e os filhos que o amam. Eu sou aquele que te alimenta, dando-me como pão, do qual aquele que provou não experimenta mais a morte, e suprindo dia a dia a bebida da imortalidade. Sou professor de lições supercelestiais. Por te contendi com a morte e paguei a tua morte, que devias pelos teus pecados anteriores e pela tua incredulidade para com Deus. Fecha aspas. Tendo ouvido essas considerações de ambos os lados, decida por si mesmo e dê seu voto para sua própria salvação. Se um irmão disser o mesmo, se um filho, se uma esposa, se alguém quiser, em preferência a todos, deixe Cristo em ti ser o vencedor, pois ele contende em teu favor. 24. Você pode até ir contra a riqueza. Diga. Abre aspas. Certamente Cristo não me exclui da propriedade. O Senhor não tem inveja. Fecha aspas. Mas você se vê vencido e derrubado por isso. Deixe, jogue fora, odeie, renuncie, fuja. Se teu olho te faz pecar, rapidamente corte-o. Seja mão, ou pé, ou alma, odeie. Pois se for destruído aqui por causa de Cristo, será restaurado a vida lá. 25. E para este efeito de forma semelhante é o que se segue. Abre aspas. Agora, neste tempo presente, não tenhamos terras, nem dinheiro, nem casas, nem irmãos, mas com perseguições. Fecha aspas. Pois não são os sem dinheiro, nem os sem teto, nem os sem irmãos que o Senhor chama à vida, pois também chamou os ricos. Mas, como dissemos acima, também os irmãos, como Pedro com André, e Tiago com João, os filhos de Zebedeu, mas de uma mesma mente uns com os outros e com Cristo. E a expressão com perseguições rejeita a posse de cada uma dessas coisas. Há uma perseguição que vem de fora, de homens que atacam os fiéis, seja por ódio, inveja ou avareza, ou por ação diabólica. Mas a mais dolorosa é a perseguição interna, que procede da própria alma de cada homem sendo atormentado por luxúrias ímpias, prazeres diversos, esperanças baixas e sonhos destrutivos. Quando, sempre agarrando mais, e enlouquecido por amores brutais, e inflamado pelas paixões que o cercam como aguilhões e ferroadas, ele está coberto de sangue para levá-lo adiante a perseguições insanas, e ao desespero da vida, e ao desprezo de Deus. Mais dolorosa é essa perseguição, que vem de dentro, que está sempre com o homem, e da qual o perseguido não pode escapar, pois ele carrega o inimigo por toda parte em si mesmo. Assim também a queima que ataca de fora produz provação, mas a que vem de dentro produz a morte. A guerra também feita contra alguém acaba facilmente, mas a que está na alma continua até a morte. Com tal perseguição, se você tem riquezas mundanas, se você tem irmãos aliados pelo sangue e outras promessas, abandone toda a riqueza destes que leva ao mal, procure a paz para si mesmo, liberte-se de perseguições prolongadas, volte-se deles para o Evangelho, escolha antes de todos, o Salvador, advogado e paráclito de sua alma, o príncipe da vida. Pois as coisas que se veem são temporárias, mas as coisas que não se veem são eternas. 26. O primeiro será o último, e o último o primeiro. Isso é frutífero em significado e exposição, mas não exige investigação no momento, pois se refere não apenas aos ricos, mas claramente a todos os homens, que uma vez se renderam à fé. Então deixe isso de lado por enquanto. Mas acho que nossa proposição não foi demonstrada de forma alguma inferior ao que prometemos, que o Salvador de modo algum excluiu os ricos por causa da própria riqueza e posse de propriedades, nem cercou a salvação contra eles. Se eles são capazes e dispostos a submeter sua vida aos mandamentos de Deus, e os preferem a objetos transitórios, e se eles olham para o Senhor com olhos firmes, como quem espera o aceno de um bom timoneiro, o que ele deseja, o que ele ordena, o que indica, que sinal dá a seus marinheiros, para onde e de onde dirige o curso do navio. Pois que mal faz alguém que, antes da fé, aplicando sua mente e economizando, obteve uma competência. Ou que é muito menos repreensível do que isso, se de uma só vez por Deus, que lhe deu a vida, ele teve seu lar na casa de tais homens, entre pessoas ricas, poderosas em substância e preeminentes em opulência. Pois se, por causa de seu nascimento involuntário na riqueza, um homem é banido da vida, ele é prejudicado por Deus, que o criou, ao conceder-lhe o prazer temporário e ao ser privado da vida eterna. E porque a riqueza deveria ter surgido da terra, se ela é a autora e patrona da morte?
Mas se alguém é capaz, em meio à riqueza, de desviar-se de seu poder, alimentar sentimentos moderados, exercer domínio próprio, buscar somente a Deus, respirar a Deus e andar com Deus, tal homem pobre se submete aos mandamentos, sendo livre, indomável, livre de doenças, não ferido pela riqueza. Mas se não, mais cedo entrará um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um homem tão rico chegar ao reino de Deus que o camelo, passando por um caminho estreito diante do homem rico, signifique algo mais elevado. O mistério do Salvador deve ser aprendido na exposição dos primeiros princípios e da teologia. 27. Bem, primeiro vamos apresentar o ponto da parábola, que é evidente, e a razão pela qual ela é falada. Que ensine aos prósperos que eles não devem negligenciar sua própria salvação, como se já estivessem condenados, nem, por outro lado, lançar riquezas ao mar, ou condená-las como traidora e inimiga da vida, mas aprenda de que maneira e como usar a riqueza e como obter a vida. Pois, visto que ninguém perece de modo algum por temer porque é rico, nem é de modo algum salvo por confiar e crer que será salvo. Vinde, vejam que esperança o Salvador lhes dá, e como o inesperado pode se tornar ratificado, e o que se espera pode vir a posse. O mestre, de acordo, quando perguntado qual era o maior dos mandamentos, respondeu que era amar o Senhor teu Deus com toda a tua alma e com todas as tuas forças, que nenhum mandamento é maior do que este, e com excelente razão, pois dá ordem a respeito do primeiro e do maior, o próprio Deus, nosso Pai, por quem todas as coisas foram criadas e existem, e para quem o que é salvo retorna novamente. Por ele, então, sendo amado de antemão, e tendo recebido a existência, é ímpio para nós considerar qualquer outra coisa mais antiga ou mais excelente, prestando apenas este pequeno tributo de gratidão pelos maiores benefícios, e sendo incapaz de imaginar qualquer outra coisa como recompensa a Deus, que não precisa de nada e é perfeito, e ganhar a imortalidade pelo próprio exercício de amar o Pai na medida de sua força e poder. Pois quanto mais se ama a Deus, tanto mais entra em Deus. 28. A segunda ordem, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Consequentemente, Deus acima de ti mesmo. E sobre o seu interlocutor ter perguntado sobre quem era o seu próximo, ele não especificou a nacionalidade, a relação de sangue, o concidadão, o prosélito, aquele que havia sido circuncidado da mesma forma, ou o homem que usa uma e a mesma lei. Mas ele apresenta um homem em seu caminho da região montanhosa de Jerusalém para Jericó, e o representa esfaqueado por ladrões, lançado semi-morto no caminho, sendo passado pelo sacerdote, olhado de lado pelo levita, mas compadecido pelos vilipendiados e samaritanos excomungados, que não passavam casualmente, mas vinham providos de coisas que o homem em perigo exigia, como óleo, bandagens, um animal de carga, dinheiro para o estalajadeiro, parte dada no momento e parte prometida. O mestre pergunta então qual deles foi o próximo daquele que sofreu essas coisas. E a resposta foi: aquele que usou de misericórdia para com ele. Vai tu também, portanto, e faz o mesmo, pois o amor brota em bem-fazer. 29. Em ambos os mandamentos, então, ele introduz o amor, mas em ordem o distingue. Ele atribui a Deus a primeira parte do amor, e a outra ao próximo. Quem mais pode ser senão o próprio Salvador? Ou quem mais do que ele se compadeceu de nós, que pelos príncipes das trevas fomos todos mortos com muitas feridas, temores, concupiscências, paixões, dores, enganos, prazeres. Destas feridas, o único médico é Jesus, que corta as paixões completamente pela raiz, não como a lei faz os efeitos nus, mas aplica seu machado às raízes da maldade. Ele é que derramou vinho em nossas almas feridas, o sangue da videira de Davi, que trouxe o óleo que flui das misericórdias do Pai, e o concedeu copiosamente. Ele é que produziu as ligaduras da saúde e da salvação que não podem ser desfeitas: amor, fé, esperança. Ele é que submeteu anjos, principados e potestades, por uma grande recompensa para nos servir. Pois também eles serão libertos da vaidade do mundo pela revelação da glória dos filhos de Deus. Devemos, portanto, amá-los igualmente com Deus. E ele ama a Cristo Jesus, que faz sua vontade e guarda seus mandamentos. Abre aspas. Porque nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Fecha aspas. E também, abre aspas. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Fecha aspas. 30. Ele então é o primeiro que ama a Cristo, e segundo, aquele que ama e cuida daqueles que creram nele. Pois tudo o que é feito a um discípulo, o Senhor aceita como feito a si mesmo, e considera tudo como seu.
Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era peregrino, e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Adoeci, e vos me visitastes. Eu estava na prisão, e vos viestes a mim. Então o justo responderá, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos? Ou com sede, e te deu de beber? E quando te vimos um estranho, e te acolhemos? Ou nu, e te vestiu? Ou quando te vimos enfermo e te visitamos? Ou na prisão, e viemos a ti? E o rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Fecha aspas. Novamente, do lado oposto, para aqueles que não realizaram essas coisas, é dito: abre aspas. Em verdade vos digo que, se não o fizestes a um destes menores, não o fizestes a mim. Fecha aspas. E em outro lugar, abre aspas. Aquele que vos recebe, me recebe, e quem não vos recebe, a mim rejeita. Fecha aspas. 31. Ele nomeia filhos, filhas, criancinhas, amigos e pequeninos aqui, em referência à sua futura grandeza acima. Ele disse, abre aspas, não desprezes um destes pequeninos, pois seus anjos sempre contemplam a face de meu Pai que está nos céus. Fecha aspas. E em outro lugar, abre aspas, não temais, pequeno rebanho, porque é do agrado de vosso Pai dar-vos o reino dos céus. Fecha aspas. Da mesma forma também ele diz que o menor no reino dos céus, que é seu próprio discípulo, é maior do que João, o maior entre os nascidos de mulher. Um profeta receberá sua recompensa, e aquele que dá a um discípulo em nome de um discípulo um copo de água fria para beber, não perderá sua recompensa. Portanto, esta é a única recompensa que não se perde. E novamente, abre aspas. Fazei amigos das riquezas da injustiça, para que, quando falhardes, eles vos recebam em moradas eternas. Fecha aspas. Mostrando que, por natureza, toda propriedade que um homem possui em seu próprio poder não é sua. E desta injustiça é permitido operar uma coisa justa e salvadora, para refrescar alguns daqueles que têm uma habitação eterna com o Pai. Veja, então, primeiro, que ele não ordenou que você fosse solicitado ou que esperasse ser importunado, mas você mesmo que buscasse aqueles que devem ser beneficiados e são dignos discípulos do Salvador. Excelente, portanto, também é o dito do apóstolo. Abre aspas. Porque o Senhor ama o que dá com alegria. Fecha aspas. Que se deleita em dar e não poupa, semeando para que também possa colher, sem murmurar, disputar, lamentar e falar. Isso é pura beneficência. Mas melhor do que isso é a palavra dita pelo Senhor em outro lugar. Abre aspas. Dá a todo aquele que te pedir. Fecha aspas. E este ditado é acima de tudo divindade, não esperar ser perguntado, mas perguntar-se quem merece receber bondade. 32. Então, designar tal recompensa pela liberalidade, uma habitação eterna. Ó excelente negociação! O mercadoria divina. Compra-se a imortalidade por dinheiro, e, dando as coisas que perecem do mundo, recebe em troca delas uma mansão eterna nos céus. Navegue para este mercado, se você for sábio, ó rico. Se necessário, navegue ao redor do mundo inteiro. Não poupe perigos e labutas, para que você possa comprar aqui o reino celestial. Porque as pedras e esmeraldas transparentes te encantam tanto, e uma casa que é combustível para o fogo, ou um brinquedo do tempo, ou o esporte do terremoto, ou uma ocasião para a indignação de um tirano? Aspire a habitar nos céus e reinar com Deus. Este reino um homem que imita Deus te dará. Recebendo um pouco aqui, ali por todas as eras, ele fará de ti um morador com ele. Peça que você possa receber. Pressa, esforço, tema que ele te desonre. Pois ele não é ordenado a receber, mas você a dar. O Senhor não disse, dê, traga, faça o bem, ou o ajude, mas disse para fazer um amigo. Mas um amigo não se prova por um presente, mas por uma longa intimidade. Pois não é a fé, nem o amor, nem a esperança, nem a perseverança de um dia, mas quem perseverar até o fim que será salvo. 33. Como então o homem dá essas coisas? Porque darei não só aos amigos, mas aos amigos dos amigos. E quem é esse amigo de Deus? Não julgue quem é digno ou indigno. Pois é possível que você esteja enganado em sua opinião. Como na incerteza da ignorância, é melhor fazer o bem aos indignos por causa dos merecedores, do que guardar-se contra aqueles que são menos bons, para não encontrar os bons.
Pois, embora poupando e visando testar quem receberá com mérito ou não, é possível que você negligencie alguns que são amados por Deus, cuja pena é o castigo do fogo eterno. Mas, ao oferecer a todos essa necessidade, você deve necessariamente, por todos os meios, encontrar alguém daqueles que têm poder com Deus para salvar. Não julgueis, então, para que não sejais julgados. Com a medida que medirdes, vos será medido novamente. Boa medida, prensada e transbordando, ser-vos-á dado. Abre tua compaixão a todos os que estão inscritos como discípulos de Deus, sem olhar desdenhosamente para a aparência pessoal, nem descuidadamente disposto a qualquer período da vida. Nem se alguém parece sem um tostão, ou esfarrapado, ou feio, ou fraco. Você se preocupa com isso e se afasta. Esta forma é lançada ao nosso redor de fora, na ocasião de nossa entrada neste mundo, para que possamos entrar nesta escola comum. Mas dentro habita o Pai oculto, e seu Filho, que morreu por nós e ressuscitou conosco. 34. Essa aparência visível engana a morte e o diabo, pois a riqueza interior, a beleza, não é vista por eles. E eles deliram sobre a carcaça, que desprezam como fraca, sendo cegos para a riqueza interior, sem saber que o tesouro em vaso de barro que carregamos, protegidos como é pelo poder de Deus Pai, pelo sangue de Deus Filho e pelo orvalho do Espírito Santo. Mas não se engane, você que provou da verdade e foi considerado digno da grande redenção. Mas, ao contrário do que acontece com o resto dos homens, recolhe para ti uma hoste desarmada, sem guerra, sem sangue, sem paixão, velhos piedosos, órfãos queridos por Deus, viúvas armadas de mansidão, homens adornados com amor. Obtém com teu dinheiro tais guardas, para o corpo e para a alma, por causa de quem um navio afundando passa a flutuar, quando dirigido apenas pelas orações dos santos, e a doença em seu auge é subjugada, posta em fuga pela imposição das mãos, e o ataque de ladrões é desarmado, estragado por orações piedosas, e o poder dos demônios é esmagado, envergonhado em suas operações por comandos debilitantes. 35. Todos esses guerreiros e guardas são confiáveis. Ninguém é ocioso, ninguém é inútil. Um pode obter seu perdão de Deus, outro consolá-lo quando estiver doente, outro chorar e gemer em simpatia por você ao Senhor de todos, outro ensinar algumas coisas úteis para a salvação, outro admoestar com confiança, outro aconselhar com bondade. E todos podem amar verdadeiramente, sem dolo, sem medo, sem hipocrisia, sem bajulação, sem fingimento. Ó doce serviço de almas amorosas! Ó pensamentos abençoados de corações confiantes! Ó fé sincera dos que temem somente a Deus! Ó verdade das palavras com aqueles que não podem mentir! Ó beleza de ações com aqueles que foram comissionados para servir a Deus, persuadir a Deus, agradar a Deus, não tocando sua carne, mas falar ao Rei da eternidade que habita em ti. 36. Todos os fiéis, então, são bons e divinos, e dignos do nome pelo qual são cercados como por um diadema. Há, além disso, alguns, os eleitos dos eleitos, distinguidos por se retirarem como navios para a praia, para fora da onda do mundo e trazendo-se para a segurança, não querendo parecer santos, e ficando envergonhados se alguém os chama assim, escondendo no fundo de sua mente os mistérios inefáveis, e desdenhando que sua nobreza seja vista no mundo, a quem a palavra chama de a luz do mundo e o sal da terra. Alta administração e arranjo adequado do Pai, por quem as coisas visíveis e invisíveis do mundo foram criadas, alguns por seu serviço, alguns por sua disciplina, alguns por sua instrução, e todas as coisas são mantidas enquanto a semente permanece aqui, e quando for recolhido, essas coisas serão dissolvidas muito rapidamente. 37. Qual necessidade Deus tem dos mistérios do amor? Você deve olhar para o seio do Pai, a quem só Deus, o Filho unigênito, declarou. E o próprio Deus é amor, e por amor a nós tornou-se feminino. Em sua essência inefável, ele é Pai, em sua compaixão por nós, ele se tornou mãe. O Pai, amando, tornou-se feminino, e a grande prova disso é aquele que ele gerou de si mesmo, e o fruto produzido pelo amor é o amor. Para isso também ele desceu. Para isso ele se revestiu de homem. Por isso ele se submeteu voluntariamente às experiências dos homens, para que, ao se aproximar da medida de nossa fraqueza a quem ele amava, pudesse nos levar à medida de sua própria força. E prestes a ser oferecido e se entregando como resgate, ele deixou para nós um novo testamento, uma nova aliança. O seu amor nos deu. E quão grande é! Por cada um de nós ele deu sua vida, o equivalente para todos. Isso ele exige de nós em troca uns dos outros.
E se devemos nossas vidas aos irmãos, e fizemos tal acordo mútuo com o Salvador, porque devemos acumular e fechar bens mundanos, que são mesquinhos, estranhos para nós e transitórios, devemos nos calar o que daqui a pouco será propriedade do fogo. Divina e ponderadamente João diz. Abre aspas. Aquele que não ama a seu irmão é homicida. Fecha aspas. A semente de Caim, um filho do diabo. Ele não tem a compaixão de Deus. Ele não tem esperança de coisas melhores. Ele é estéril, ele não está no ramo da videira supercelestial sempre viva. Ele é cortado, ele espera o fogo perpétuo. 38. Mas aprenda o caminho mais excelente que Paulo mostra para a salvação. Abre aspas. O amor não busca o seu próprio. Fecha aspas. Mas é difundido no irmão. Sobre ele ela está agitada, sobre ele ela é sobriamente insana. O amor cobre multidão de pecados. O perfeito amor lança fora o medo. Não se vangloria, não se ensoberbece, não se regozija com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. As profecias são abolidas, as línguas cessam, os dons de cura falham na terra. Mas estes três permanecem: fé, esperança, amor. Mas o maior deles é o amor, e com razão. Pois a fé se vai quando somos convencidos pela visão, ao ver Deus. E a esperança desaparece quando as coisas esperadas chegam. Mas o amor se completa e cresce mais quando o que é perfeito é concedido. Se alguém o introduz em sua alma, embora tenha nascido em pecado e feito muitas coisas proibidas, pode, aumentando o amor e adotando um arrependimento puro, recuperar seus erros. Pois não deixe que isso seja deixado para desânimo e desespero por você, se você aprender quem é o homem rico que não tem um lugar no céu e como ele usa sua propriedade. 39. Se alguém escapar da superfluidade das riquezas e da dificuldade que elas interpõem no caminho da vida, pode desfrutar das coisas boas e eternas. No entanto, seja por ignorância ou circunstâncias involuntárias, após o selo e redenção, pode cair em pecados ou transgressões de modo a ser levado. Tal homem é inteiramente rejeitado por Deus. Pois para todo aquele que se voltou para Deus em verdade, e com todo o seu coração, as portas estão abertas, e o Pai 3 vezes feliz recebe seu filho verdadeiramente arrependido. E o verdadeiro arrependimento é não estar mais preso aos mesmos pecados pelos quais ele denunciou a morte contra si mesmo, mas erradicá-los completamente da alma. Pois em sua extirpação Deus retoma a sua morada em ti. Pois é dito que há grande alegria e festa nos céus com o Pai e os anjos quando um pecador se volta e se arrepende. Abre aspas. Ainda que seus pecados sejam como a lã escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Ainda que sejam mais negros do que a escuridão, eu os lavarei e os farei como a lã branca. Fecha aspas. Pois o Senhor também nos ordena todos os dias a perdoar os irmãos arrependidos. Ser muito piedoso, muito misericordioso, longânimo, esperar por aqueles que se converteram. É realmente cessar de nossos pecados e não olhar mais para trás. 40. O perdão dos pecados passados, então, Deus dá, mas do futuro, cada um dá a si mesmo. E isto é arrepender-se, condenar as obras passadas e implorar o esquecimento delas ao Pai, o único que pode desfazer o que foi feito, pela misericórdia que procede dele, e apagar os pecados anteriores pelo orvalho do Espírito. Abre aspas. Pois pelo estado em que te encontrar eu julgarei. Fecha aspas. Também é o que em cada caso o fim de tudo clama em voz alta. De modo que mesmo no caso de quem fez as maiores boas ações em sua vida, mas no final caiu de cabeça na maldade, todas as suas dores anteriores são inúteis para ele, pois na catástrofe do drama ele desistiu de seu papel, enquanto é possível para o homem que anteriormente levou uma vida mais dissoluta, depois de arrepender-se, vencer no tempo após o arrependimento a má conduta de um longo tempo. Mas precisa de muito cuidado, assim como os corpos que sofreram com doenças prolongadas precisam de regime e atenção especial. Ladrão, você deseja obter perdão? Não roube mais. Adúltero, não adultere mais. Fornicador, viva castamente para o futuro. Do que roubaste, devolva mais do que tomaste. O que testemunha falsamente, que pratique a verdade. O perjurador não jure mais, extirpe o resto das paixões, ira, luxúria, tristeza, medo, para que no fim sejas achado já reconciliado neste mundo com o adversário. É então provavelmente impossível erradicar de uma só vez as paixões inatas, mas pelo poder de Deus e intercessão humana, e a ajuda dos irmãos, e arrependimento sincero e cuidado constante, eles são corrigidos. 41.
Portanto, é absolutamente necessário para você, que é pomposo, poderoso e rico, colocar sobre si algum homem de Deus como treinador e governador. Reverencie, embora seja apenas um homem. Tenha medo, embora seja apenas um homem. Dê-se a ouvir, embora seja apenas um que fale livremente, usando aspereza e ao mesmo tempo curando. Pois é bom que os olhos não continuem sempre devassos, mas chorem às vezes para maior saúde. Assim também nada é mais pernicioso para a alma do que prazer ininterrupto. Que ele passe muitas noites sem dormir por ti, intercedendo por ti junto a Deus, influenciando o Pai com a magia das ladainhas familiares. Pois ele não resiste a seus filhos quando eles imploram sua piedade. E por você ele orará puramente, considerado em alta honra como um anjo de Deus, e entristecido não por você, mas para você. Isso é arrependimento sincero. Deus não se deixa escarnecer, nem dá ouvidos a palavras vãs. Pois só ele sonda a medula e as redes do coração, e ouve os que estão no fogo, e ouve os que suplicam no ventre da baleia, e está perto de todos os que creem, e longe dos ímpios, caso não se arrependam. 42. E para que você tenha ainda mais certeza de que, arrependendo-se assim verdadeiramente, resta para você uma esperança segura de salvação, ouça uma narrativa, transmitida e entregue à custódia da memória, sobre o apóstolo João. Pois quando, após a morte do tirano, ele voltou para Éfeso da ilha de Patmos, ele foi embora, sendo convidado, para os territórios contíguos das nações, aqui para nomear bispos, lá para colocar em ordem igrejas inteiras, para ordenar tais como foram marcados pelo Espírito. Tendo chegado a uma das cidades não muito distantes, e tendo deixado os irmãos descansarem em outros assuntos, finalmente, olhando para o bispo designado, e vendo um jovem, poderoso no corpo, gracioso na aparência, e ardente, disse, abre aspas, este jovem eu entrego a você com toda a seriedade, na presença da igreja, e com Cristo como testemunha. Fecha aspas. E ao aceitar e prometer tudo, ele deu a mesma liminar e testemunho. E partiu para Éfeso. E o presbítero, levando para casa o jovem confiado a ele, criou, guardou, acariciou e finalmente o batizou. Depois disso, ele relaxou seus cuidados e tutela mais estritos, sob a ideia de que o selo do Senhor que ele havia colocado sobre ele era uma proteção completa para ele. Mas ao obter a liberdade prematura, alguns jovens de sua idade, ociosos, dissolutos e adeptos de maus caminhos, o corromperam. Primeiro, eles o atraíram para muitos entretenimentos caros. Depois, à noite, saindo para roubar na estrada, eles o levaram junto com eles. Então eles ousaram executar juntos algo maior. E ele aos poucos se acostumou, e por grandeza da natureza, quando ele se desviou do caminho certo, e como um cavalo de boca dura e poderoso, pegou o freio entre os dentes, precipitou-se com ainda mais força para as profundezas. E tendo perdido completamente a esperança da salvação em Deus, ele não meditou mais o que era insignificante, mas tendo perpetrado alguma grande façanha, agora que ele estava perdido, ele decidiu um destino semelhante ao resto. Tomando-os e formando um bando de ladrões, ele foi o capitão dos bandidos, ou mais feroz, ou mais sangrento, ou mais cruel. O tempo passou, tendo surgido alguma necessidade, eles mandam chamar João novamente. Quando ele resolveu os outros assuntos por causa dos quais ele veio, disse, abre aspas, venha agora, ó bispo, restitua-nos o depósito que eu e o Salvador lhe fizemos em face da igreja que você preside, como testemunha. Fecha aspas. O outro a princípio ficou confuso, pensando que era uma acusação falsa sobre dinheiro que ele não recebeu, e ele não podia acreditar na alegação sobre o que ele não tinha, nem desacreditar em João. Mas quando ele disse que exigia o jovem, o velho, gemendo profundamente e explodindo em lágrimas, disse que o jovem estava morto. João perguntou como e qual o tipo de morte. O velho respondeu que ele estava morto para Deus. Pois ele se tornou perverso e abandonado, e finalmente um ladrão, e agora ele tomou posse da montanha em frente à igreja, junto com um bando como ele. João então, rasgando suas roupas e batendo na cabeça com grande lamentação disse, abre aspas, foi a guarda da alma de um irmão que deixei. Mas que me tragam um cavalo, e que alguém me guie no caminho. Fecha aspas. Ele partiu, exatamente como estava, direto da igreja. Ao chegar ao local, é preso pelo posto avançado dos assaltantes. Nem fugindo nem suplicando, mas clamou que foi para isso que veio, e para o assaltante levá-lo ao capitão, que enquanto isso esperava, totalmente armado. Mas quando reconheceu João enquanto avançava, virou-se, envergonhado para fugir. João o seguiu com todas as suas forças, esquecendo sua idade, gritando, abre aspas,
Porque, meu filho, você foge de mim, seu pai, desarmado e velho? Filho, tenha pena de mim. Não tema, ainda tens esperança de vida. Eu prestarei contas a Cristo por ti. Se for necessário, suportarei de bom grado a tua morte, como o Senhor fez a morte por nós. Por ti eu entregarei minha vida. Fique de pé, acredite, Cristo me enviou. Fecha aspas. E ele, quando ouviu, primeiro se levantou, olhando para baixo, depois jogou os braços para baixo, depois estremeceu e chorou amargamente. E ao aproximar-se o velho, abraçou, falando por si com lamentações como podia, e batizou pela segunda vez com lágrimas, escondendo apenas a mão direita. O outro prometendo, e assegurando-lhe sob juramento que encontraria perdão para si mesmo do Salvador, suplicando e caindo de joelhos, e beijando sua própria mão direita, como agora purificado pelo arrependimento, levando-o de volta à igreja. Então, suplicando com copiosas orações, e lutando junto com ele em jejuns contínuos, subjugando sua mente por várias expressões de palavras, não partiu, até que ele o restaurasse à igreja, apresentando nele um grande exemplo de verdadeiro arrependimento e um grande sinal de regeneração, um troféu da ressurreição pela qual esperamos. Quando no fim do mundo, os anjos, radiantes de alegria, cantando e abrindo os céus, receberão nas moradas celestes aqueles que verdadeiramente se arrependem. E antes de tudo, o próprio Salvador vai ao seu encontro, acolhendo-os, sustentando a luz sem sombras e incessante, conduzindo-os ao seio do Pai, à vida eterna, ao reino dos céus. Que alguém creia nestas coisas, e os discípulos de Deus, e Deus, que é fiador, as profecias, os evangelhos, as palavras apostólicas, vivendo de acordo com elas, prestando seus ouvidos e praticando as obras, ele verá em sua morte o fim e a demonstração das verdades ensinadas. Pois quem neste mundo recebe o anjo da penitência, não se arrependerá no momento em que deixar o corpo, nem se envergonhará quando vir o Salvador se aproximando em sua glória e com seu exército. Ele não teme o fogo. Mas se alguém escolhe continuar e pecar perpetuamente nos prazeres, e valoriza a indulgência aqui acima da vida eterna, e se afasta do Salvador, que dá perdão, que ele não culpe mais Deus, ou riquezas, ou sua queda, mas sua própria alma, que voluntariamente perece. Mas para aquele que dirige seus olhos para a salvação e a deseja, e pede com ousadia e veemência por sua doação, o bom Pai que está no céu dará a verdadeira purificação e a vida imutável. A quem, por seu Filho Jesus Cristo, Senhor dos vivos e mortos, e pelo Espírito Santo, seja a glória, a honra, o poder, a majestade eterna, agora e sempre, de geração em geração e de eternidade a eternidade. Amém.